Você sabia que Magnus Carlsen joga eventualmente a defesa francesa e com ótimos resultados, né? Então é claro que a gente tem que estar de olho nessas partidas, tem que ver o que um dos maiores enxadristas de todos os tempos, se não o maior, né, o que ele está fazendo, e pra gente aprender aí alguma coisa, pra gente ver o que tira de proveito dessas partidas, que não há dúvidas, são muito instrutivas e ajudam na compreensão desta abertura. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal e começamos logo após a vinheta. Então, começando aqui a partida do Carlsen, né, o Carlsen de pretas contra o Daniel Bogdan da Romênia, de brancas. Essa é uma partida de rápido, né, que foi jogado D4, D5, cavalo C3, a variante clássica. E o Carlsen jogou cavalo F6. E aqui o Bogdan jogou bispo G5, que junto com E5 são as duas variantes principais. E aqui o Carlsen jogou uma ideia muito interessante, né? Lembrando que os lances principais da teoria são D por E4, cavalo por E4, e eventualmente um bispo E7, bispo por F6, G por F6. Essa é uma posição aqui muito teórica, muito conhecida. Outra possibilidade que após bispo G5 é o lance bispo E7. E depois de G5, cavalo D7, tem um H4 aqui, um sacrifício posicional de peão. Né? E que as pretas não necessariamente precisam aceitar, porque elas podem jogar H6 simplesmente, é bispo por, dama por, depois vai jogar um A6, um C5 e terminar o desenvolvimento. E a outra variante muito popular é bispo B4 contra o bispo G5. E aqui se E5 tentando ganhar o cavalo que está cravado, as pretas têm o contra-ataque com H6. Mas uma variante como capturar o cavalo, captura o bispo e captura aqui não é assim tão decisiva, porque torre G8 as pretas recuperam um peão aqui sem muitas dificuldades e ficam com uma boa posição, com o bispo de casas pretas. Então aqui contra H6 tem outras ideias, como o bispo E3, bispo D2, até bispo C1 já foi jogado contra mim, né? Então, por exemplo, o bispo D2 poderia capturar, cavalo E4, e aqui tem uma infinidade aqui de ideias e variantes, né? Mas o Carlsen jogou um lance H6, que é um lance estranho, mas que foi jogado, uma das primeiras vezes que foi jogado foi entre Alekhine, ou melhor dizendo, entre Capablanca e Alekhine em 1914. Tá, mas qual que é a ideia, né? As brancas vão capturar o peão aqui em D5, e claro, se o preto retomar, vão tomar de cavalo com um peão a mais, né? Então a ideia das pretas aqui é jogar bispo B4 com compensação, ou pelo menos as pretas buscam uma compensação no desenvolvimento pelo peão a menos, né? Claro, aqui as brancas aqui têm algumas possibilidades importantes, como o bispo B5 cheque, que foi o que o Capablanca jogou com o Alekhine. O Alekhine jogou C6, e após peão por, cavalo por, a verdade é que as pretas aqui não conseguiram justificar esse peão a menos, e posteriormente perderam a partida. Hoje em dia, a teoria reconhece que contra bispo B5 cheque, o melhor lance é bispo D7. Captura, D por E6, dama por E6. E apesar do fato de trocar as damas rapidamente, essa posição é uma posição que se considera que o preto aqui tem algum tipo de contrajogo nas casas brancas, em C4, em D5 e com a manobra torre D5, torre A5 batendo no peão D2. Então essa seria uma ideia, né? Por isso que aqui o computador considera a posição equilibrada, ainda que as brancas tenham um peão a mais, mas é o peão em C2 lá que está dobrado e ainda meio longe de criar algum problema, né? Então, bispo B5 é um lance, sem dúvida nenhuma. Outra ideia aqui da teoria seria jogar D por E6, isso é bastante comum também. Aí, bispo por. E agora, por exemplo, um lance como A3, toma, cavalo D7, cavalo, roque grande, bispo D3, bispo G4. E aqui toma. E ficaria uma posição, mais uma vez, com o peão a menos, porém com a estrutura de peões das brancas bastante danificada, o que dá certo contra-jogo, né? Mas o Carlsen nesta partida jogou o bispo B4 e o Daniel Bogdan jogou a linha que hoje é considerada a principal, que é o bispo C4. Né? Esse é o lance que está mais na moda em relação a bispo B5 cheque e D por E6. Então a partida aqui alguns próximos lances são meio que forçados, né? Então jogou E por D5, bispo por D5, roque. Claro que um lance como o cavalo F3 não é bom, porque tem um torre 8 cheque, então este cavalo geralmente sai por E2. E aqui torre D8, ameaçou o bispo. Roque, captura, não pode comer de B que cai o bispo, então vai retomar de cavalo, e aqui cavalo C6 exclama. Esse é um lance bastante forte, ameaça o peão de D4, né? Claro, um lance assim não dá, porque está caindo o bispo. Então é natural que a única defesa seja bispo por cavalo. E aqui capturar de dama, que poderia parecer natural, é um erro, porque D5 e as brancas defendem o peão aqui sem nenhum problema. Então o lance correto é capturar D peão, porque agora a dama e a torre pressionam o peão de D4. E um lance, por exemplo, como o cavalo E2, simplesmente bispo A6, e um lance como C3, D5
e o peão em D4 não vai sobreviver. Então, por essa razão, depois de B por C6, aqui as brancas... Esse é o momento crítico dessa variante, porque as brancas podem jogar de diferentes formas aqui. Né? Torre 1 é o lance mais forte, de acordo com a teoria. Por quê? Porque as pretas vão jogar torre por D4. E agora, por exemplo, um lance como torre 8 cheque não é bom, por causa de rei H7. E se jogar, por exemplo, um dama E2, tem bispo G4 e não dá para capturar o bispo que está caindo a torre, né? Então aqui as pretas terminam o desenvolvimento com tranquilidade. E se jogar a dama para uma casa preta, como C1 ou E1, um simples lance como B5, para jogar um bispo B7, aparenta ser suficiente para as negras equilibrarem a partida, né? Então, posto isso, este torre 8 não é um lance que as pretas temem, tá? Aqui o lance natural seria cavalo E4, dama E5, dama F3, bispo E6, C3, a torre volta, aí B3. Então o cavalo fica no centro aqui, as brancas querem pôr os peões nas casas brancas, e aqui A4, agora com um golpezinho tático, porque a torre atacou a dama e o cavalo atacou o peão, mas isso é respondido com outro truque tático, através de dama 5. Se a dama capturar em C6, o cavalo vai ser capturado em C3, então lance natural cavalo por A4, bispo por C4. E aqui, por exemplo, um lance como dama por C6 tem bispo B5. Então aqui o normal é um lance como dama C3, dama por, cavalo por, torre D3, torre C1 e bispo E6, e esse é um final bastante equilibrado, porque as peças pretas estão muito ativas atacando os peões na ala da dama. Esses peões têm muita dificuldade de serem avançados. Mas claro que também é difícil que as pretas consigam algum tipo de vantagem decisiva por causa dos peões de C aqui, que também estão enfraquecidos. Né? Então essa seria uma variante de equilíbrio, é o que a teoria recomenda hoje. Né? Mas a verdade é que na partida, o Bokdan jogou cavalo E4 direto, ao invés do torre 1, que é o lance principal atualmente. Né? Então foi jogado dama por D4, torre por D4 e cavalo G3. Claro, um lance como cavalo C3, bispo F5, provavelmente o peão de C2 vai cair. Um lance como cavalo C5, temos aqui um torre C4 ganhando C2. Então, o que mudou desta variante para a variante do torre 1? O posicionamento do cavalo. Porque na linha com torre 1, no torre por D4, cavalo E4 dama E5, a gente viu como o cavalo das brancas ficou aqui jogando na ala da dama, onde ele ataca e defende. Aqui ataca os peões pretos e defende, aqui ajuda nos peões, ajuda no auxílio dos peões brancos. Então ele é um cavalo, uma peça ativa que está jogando. Na variante do cavalo E4 direto, após dama por, torre por e cavalo G3, esse cavalo em G3 fica fora do jogo, não apoia os próprios peões e não ataca os peões das pretas. Então, por isso, essa variante ela é um pouquinho melhor para o preto, dá um pouco mais de possibilidade, porque esse cavalo em G3 ficou fora da disputa real da partida, que é a ala da dama. Né? Então, bispo E6, bispo E6, torre D1, torre C5, né? C5. Aqui, claro que pode ser jogado outros lances, mas ele preferiu jogar um B3. Claro que uma variante como torre por D1, este e este perde uma peça, porque depois eu vou jogar um lance como torre A1, né? E não dá tempo de salvar o bispo. Então esse peão aqui não pode ser capturado, conforme na partida do Botvinnik com o Spassky. Não, Fischer e Spassky em 1972, que o Fischer comeu um peão, acho que de H2, e teve esse bispo preso, bem famosa, né? Mas não perdendo o foco aqui, foi jogado C5, B3, torre AD8, torre A1, A5. E esse é um momento que eu acho crítico da partida, porque as pretas estão ameaçando A4, estão ameaçando C4, com pressão sobre a ala da dama das brancas. Né? Então, as brancas aqui elas precisam resolver o seu problema, que é basicamente o cavalo de G3. Então, por exemplo, um lance como o cavalo F1 para mim deve ser o mais forte, e a C4, cavalo E3. E, por exemplo, se jogar um F5, eu tomo, e meio que um finalzinho aqui. O preto ainda pode incomodar de algum jeito, por causa que pode ter mais corredor, usar esse tempo do corredor para criar alguma outra ameaça. Mas a tendência é que isso aqui esteja muito próximo da igualdade. Né? Então eu acho que de qualquer forma o cavalo F1 para vir para E3 era a melhor opção. Por exemplo, um lance como C4 já é bem pior, por causa de A4, cavalo E4. Aí A3. E, por exemplo, se ele captura em C5, só para ter uma ideia.
Até pedi ajuda do computador aqui, que eu acabei não analisando bem. Cavalo C5. Um lance como torre D2 mesmo está de bom tamanho. Porque eu vou jogar torre B2, torre D2, ou ameaçar aqui todos os peões. Né? Então poderia ser algo parecido com isso. Né? E aqui tá bem compensado. Embora eu ainda ache que o preto pode criar problemas aqui para as brancas. Né? As brancas podem sofrer um pouquinho aqui. Outra variante parecida é a variante de cavalo C3, com a ideia de cavalo B1 para capturar aqui. Né? Mas também a mesma ideia de dobrar na segunda fileira e atacar os peões que estão por aí. Então esses são só exemplos, né, de como a posição do branco já tem aqui algumas dificuldades práticas. Né? Então o Carsten aqui nesta posição após torre 1, A5, ele acabou jogando H3. O Bogdan jogou H3, que não é um lance assim horroroso nem nada, mas também não tem muito a ver com o plano da partida, que é a briga aqui na lá da dama. Né? Então o Carsten jogou C4. Torre AC1, esse também é um lance bem questionável, porque mais uma vez cavalo F1 deveria ser melhor. Então ele CB3, CB3. E aqui jogou torre D2. Esse também poderia ser um momento que também acho que o Bogdan jogou um pouco passivo, que foi torre A1. Torre E2 deve ser um pouco melhor, porque ainda que o Carsten toma, ele toma, torre D2, cavalo F4, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. E aqui sim deve estar muito próximo aqui do empate. Né? Esse torre E2 devia ser suficiente. Mas ele acabou jogando torre A1. Aí torre B2, cavalo F1, agora sim, finalmente. C5, torre B1, torre por B1, torre por B1, C4. E esse é mais um momento crítico. Porque é um momento que após as trocas, as pretas estão muito melhores, porque o bispo está atacando forte este peão, que depois será atacado pela torre, e o cavalo aqui ainda não teve o tempo necessário de participar da partida. Então, por isso o preto aqui vai ficar com uma vantagem muito forte. Né? Provavelmente, o lance correto seria cavalo E3. Mas provavelmente as brancas não quiseram fazer isso com medo de um lance como C3. E aí torre C1, por exemplo, torre D2, torre por A2. E depois poderia tentar um cavalo C4, né? O que estaria de bom tamanho. Mas ele provavelmente não jogou dessa forma, por causa desses receios aí do peão em C3. Mas na prática não haveria assim, nenhuma dificuldade. Né? Até mesmo se ele toma em B3, toma a torre, né? Aí torre A8, torre B5, cavalo C4. E aqui também seria mais uma variante de igualdade, por exemplo. Né? Acho que a linha mais chata é a do C3 mesmo, e aí torre C1, torre D2, torre por. E aqui, por exemplo, G4, torre A3, cavalo C4, toma, cheque, torre aqui. E também o final aqui é um final teoricamente empatado, embora dê um trabalhinho aqui jogar ainda. Né? Então, por essa razão, é um momento crítico aqui da partida. É um momento crítico. Acho que as brancas tiveram a última chance aqui de conseguir igualar a posição com o cavalo E3. Depois de BC4, aí bispo por. Aqui a posição já é bem feia, porque aquele peão de A lá tá complicado. Só tem que, claro, não vai capturar agora por causa da torre 1, né? Mas tem que ver o momento oportuno de captura. Né? Então, por exemplo, F3, vamos para tirar o rei, provavelmente, mas ele já leva um torre D3, porque quer jogar um torre A3. Aí A4, torre A3, cavalo, toma. Tomou, avançou. E agora aqui o Carsten é brilhante nessas posições. Né? Ele piora o rei. Tomou, torre lá. Vem com toda a calma do mundo melhorando o rei. E as pretas venceram a partida, o branco abandonou, porque nada segura o peão de A. Né? Então essa é uma partida muito instrutiva, uma partida muito interessante, que mostra aqui um pouco de qual é a ideia, de qual é o objetivo desse lance um pouco raro, né? Que nem é tão raro assim, porque já foi jogado pelo Alekhine, né? Mas que se você procurar na base de partidas, você nota que esse lance aqui não está entre os mais populares. E é uma ideia muito interessante, aqui, muito, muito legal de se jogar, buscando aqui uma iniciativa e um finalzinho aqui, talvez com um pouco de pressão. Né? Então fica aqui a sugestão, você pode colocar essa variante no seu repertório sem nenhum problema, se ela for do seu agrado, e fazer os testes aí, buscando
as vitórias igual o Magnus Carlsen. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, peço encarecidamente para que se inscreva no canal, deixe o seu like, assim você ajuda o meu canal a crescer. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.